Bom, gente, boa tarde. Obrigada pela presença. Quero agradecer, então, a nossa convidada de hoje, a professora Luciana Kindi, que é professora e pesquisadora da PUC Minas. Ela é especialista em Psicologia Social e Saúde Coletiva. Atualmente, ela coordena o curso de pós-graduação em Psicologia da PUC. E ela também é líder do grupo, que é o Núcleo de Narrativa, Gênero e Saúde, NAGES, no CNPq. Eu convidei a professora Luciana por uma afinidade de tratamento de temáticas, né? Ela vem trabalhando já há algum tempo com essa questão da subjetividade e da participação, o que é um pouco raro, não tem muita gente fazendo isso, né? E ela tem uma abordagem que particularmente me chamou a atenção, porque além de um trabalho de pesquisa dedicado, ela também trabalha com extensão, uma coisa que eu acho muito importante para o tipo de trabalho que a gente tenta desenvolver, que é um trabalho mais ligado à questão da participação, do engajamento, né, da coletividade. Então, a gente está tentando aqui estabelecer uma interlocução entre núcleos, né, um núcleo de estudos em participação e subjetividade, que é o meu núcleo aqui no CPAD, e o núcleo dela lá na PUC, o NAGES, né, vai ser a nossa primeira conversa. Ela me propôs, então, esse tema, diálogos sobre participação e subjetividade. Mais uma vez, vou agradecer, passar a palavra para ela. Obrigada, querida. Obrigada a você, Ana. Olha que impessoalidade, mas eu estou entendendo que está gravando, então tem que falar. Vocês entenderam, né? Porque, por mim, a gente fazia uma rodinha sentado no chão, a gente conversaria mais à vontade, porque eu agradeço muito a Ana o convite e fiquei tentando estruturar um pouco de um percurso, mas no meio do caminho eu preferi vir com uma estrutura mínima para contar para vocês por que eu ando fazendo o que eu ando fazendo e, no meio do caminho, essa pesquisa que motivou o nosso diálogo inicial, que é uma pesquisa, a última pesquisa nomeada como participação e subjetividade que eu desenvolvi, embora participação e subjetividade tenha habitado minha imaginação intelectual há muito tempo. Eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês, né? Guardem isso, imaginação intelectual é tudo que a gente precisa para sobreviver. Aí a gente sobrevive aos postos provisórios, às loucuras da instituição, né? Perder isso, aí a gente perdeu tudo. Bom, então, veja, os slides é só cola para mim mesma. Vou ter que ficar assim. Se eu esticar. Então, olha só. Aqui é só para mostrar esse percurso de pesquisas. Então, desde antes de 2008, então já tem uma década de interesse nessa aproximação entre subjetividade, eu vou preferir, a partir de agora, chamar de subjetivação ou processo de subjetivação, já antecipando para vocês se a psicologia tem que sair do curso entendendo alguma coisa de subjetividade, a gente faz isso de maneira tão fragmentada e tão dispersa ao longo das muitas disciplinas da psicologia, que é difícil depois você decidir exatamente qual é o escopo conceitual onde você está, salvo se a sua escolha for uma grande matriz de pensamento, como a psicanálise, por exemplo, né? Não era meu caso, eu vim gradualmente fazendo uma formação em psicologia social. Então, eu vinha de uma formação híbrida, a Ana já antecipou, eu fiz mestrado em psicologia social, doutorado em saúde coletiva e venho transitando nessas duas áreas, inclusive direcionando minha produção, minha escrita, minha comunicação científica toda nessas duas áreas. E não uma atuação qualquer, no caso da psicologia social, inclusive como pesquisadora militante. Eu fui da ABRAPSO, Associação Brasileira de Psicologia Social, na gestão estadual, na gestão regional, compus, num primeiro momento, uma diretoria nacional, estou editora da revista Psicologia e Sociedade, que é a revista da ABRAPSO. Então, é uma trajetória de muito investimento, né? E aí, se você vai para a psicologia social, é mais difícil ainda você pensar qual é mesmo a sua teoria sobre subjetividade.
elas são, para mim, sempre foram enigmáticas. E eu sempre tive muita dificuldade de dizer, este é o meu autor de referência. Onde eu encontrei mais conforto foi em Foucault, mas ele me desamparou num certo momento, eu vou dizer por quê, já falando desse nosso texto base. Assim, vou tratar esse artigo que nos colocou em contato como uma espécie de texto base, para tirar dele algumas limitações que eu vi e porque dele e de uma outra pesquisa que eu fazia na época, eu fui me direcionando para as narrativas. E até 2008 também é importante mencionar que eu tinha esse estágio no Centro de Saúde em Belo Horizonte, um estágio de práticas grupais. Então eu levava os meus estagiários para o Centro de Saúde, eles identificavam demandas para a formação de grupos. E, claro, quando você vai trabalhar com grupos, você está falando sobre participação e subjetivação. Claro, a nomeação ela parece meio como um substrato. O que a gente fazia era muito parecido com as oficinas de Lúcia Afonso. Eu imagino que alguns de vocês conheçam do que se trata, né? As oficinas em dinâmica de grupo. E a gente achava que estava arrebentando. A gente estava fazendo uma coisa super legal, né? Falando de participação, metodologias participativas. Então, a gente se sentia muito interessante nessa prática. Até quando a gente começou a desenvolver em 2006, sob coordenação do professor João Leite, que é também colega no programa de pós-graduação em psicologia. Fica gravado. Depois você edita essa parte. Mas ele estava desenvolvendo essa pesquisa, eu estava terminando o doutorado, então vejam, eu tenho um lado B ainda, que é o meu doutorado. Meu grande tema do lado B é o tema da morte. Então, mas é um outro assunto que eu vou resgatar aqui nas narrativas. Nessa pesquisa, então, a gente foi em todos os distritos sanitários de Belo Horizonte. Eu não sei o quanto vocês são mergulhados nas políticas de saúde, mas os distritos sanitários eles correspondem às unidades administrativas, às subprefeituras de Belo Horizonte. São 9 distritos, a gente foi em cada um e perguntava para as pessoas responsáveis pela área de assistência onde havia grupos considerados exitosos. A gente queria mapear esses grupos considerados exitosos na atenção primária. E eu, muito imbuída dessa ideia de que os grupos são o suprassumo da participação na linha da assistência. Ali você está produzindo autonomia. E essa pesquisa talvez tenha sido... Bom, minhas pesquisas de mestrado e doutorado também foram muito instigantes, mas essa me jogou na cara, tirou o meu chão com a ideia de participação. Eu achava que a metodologia participar, eu achava ingenuamente, né? Naquele ponto de maturação de pesquisadora que eu estava. Né? Achava ingenuamente que a participação estava garantida se a metodologia que você propõe é participativa. Só que não. A gente começou a ver nessa pesquisa que os grupos, todos eles, até os mais participativos, eles tinham cristalizados elementos de assujeitamento. Né? No limite, todo grupo ele tem uma mensagem a ser construída pelos presentes, mas quando você está na saúde, e pode não se aplicar para todos os espaços, você tem objetivos que culminam com alguma produção de saúde. Se é um grupo para pensar sobrepeso, você tem que ter como resultado alguma mudança nesse quadro. Se é um grupo para pensar planejamento familiar, você tem que ter no cenário alguma forma de planejamento familiar. E eu comecei a perceber como perversamente, como eu estava enredada num jogo que, por meio de metodologias participativas, por vezes, a gente produzia ainda mais assujeitamento. Né? Então, aquilo que parecia ser um indicador de autonomia se tornava um elemento que facilitava a mensagem moralizante, digamos assim, da saúde. Tá? Então, por exemplo, um grupo de mulheres que era sensacional, todo não estruturado, as mulheres chegavam quando elas queriam, mas quando a gente foi conversar com elas, estava condicionada a uma série de coisas que elas ganhavam, né, e não ganhavam mais acesso aos serviços, tinha sempre um outro tipo de ganho de saúde ali que estava colocado nesse espaço. Né, e o menos estruturado
que a gente chegou a ver nessa pesquisa foi um grupo que era ultra estruturado, na verdade, que era desses clássicos de hipertensos, diabéticos, que eles vão, renovam a receita, ficam lá ouvindo palestra. Mas, acabava essa sessão de palestra, eles iam fazer uma tarde dançante. E os médicos iam. E as ACS iam fazer essa tarde dançante, a comunidade trazia lanche. Então, olha só, uma experiência super estruturada, aliada a uma totalmente participativa, com um grau de envolvimento e de engajamento da comunidade muito impressionante. Então, a partir dessa pesquisa, que teve financiamento da FAPEMIG, gerou esse livro. Esse eu consegui trazer 2, um para o seu núcleo e um para a biblioteca. Nele, a gente começou eu particularmente, né, como um gancho para a continuidade das minhas próprias pesquisas, comecei a me inquietar muito com a ideia de participação. E aí fui desenvolver uma pesquisa documental, muito parecida com o que eu fiz no doutorado, na verdade, de tratar as referências bibliográficas, os documentos governamentais, não como referências que eu vou traduzir, colocar no meu próprio texto, mas como documentos, né? Então, entender o contexto de produção dos documentos governamentais, entender o contexto de produção das discussões teóricas sobre participação que culminaram na criação desses espaços instituídos de participação na saúde, que são os conselhos e as conferências. Então, a gente deu um passo antes, um passo começando na década de 60, quando tem uma abertura maior do escritório regional da OMS, da OPAS, para a discussão de participação comunitária, e começamos a entender o que se forjava nos documentos e nas publicações da época como participação. Participação da comunidade, até chegar na participação social, que foi o que vigorou nas conversas depois de 88, especialmente depois de 1990, né, com a Lei 8.142, que institui os conselhos e conferências, e aí fica congelado, cristalizado num certo lugar, num certo enunciado do que seria a participação. A participação, ela é desenhada, então. Tem a paridade, tem as pessoas, os segmentos que devem estar representados. Se institui, a partir desse momento, toda uma discussão sobre representatividade e participação, que não é o meu ponto, não é o ponto de interesse maior. Porque, claro, se você está aliando participação e subjetividade, te interessa o que motivam as pessoas, não as estruturas de poder que se instituem nas instâncias participativas. Então, entre 2008 e 2013, eu me envolvi em 3 pesquisas, 2 como coordenadora e uma pesquisa do CNPq, que foi o percurso que o João fez, desde aquela da APS, em que a gente tentava articular participação e subjetivação de diferentes maneiras, né? Mas aqui já sem a posição naiva, essa posição mais ingênua de que participação é uma coisa pura, bonita. Eu estava, inclusive, tentando lidar com essa experiência que para mim foi difícil, te juro, né? Tem um momento de pesquisar e falo, nossa, então o que eu pensava estava errado. Isso foi muito importante para mim, né? E ver isso numa pesquisa, ser desafiada nesse ponto numa pesquisa, a gente vai se sentindo pesquisador exatamente nesse ponto, né? Quando aquilo que você sabe é insuficiente para explicar o que você está vendo. Ou as suas explicações para aquilo que você fazia e via são descortinadas como insuficientes e, por vezes, com o resultado oposto àquilo que você queria imprimir. Então, fui trabalhar nessa pesquisa coordenada por mim, em que eu queria ver nos conselhos como se produzia o exercício participativo, e aí eu fui dialogar com Foucault, e tentei estudar Hannah Arendt também, para tentar reencontrar uma possibilidade de discutir quem é essa figura, o sujeito político. Tá? Então, eu estava buscando a Hannah Arendt, especialmente a Hannah Arendt do conceito de natalidade, como a gente cria algo novo. Eu não sei se vocês estudam Hannah Arendt por aqui. A gente não estuda na graduação em psicologia. Eu fui encontrar a Hannah Arendt no doutorado. E também a noção de relações de poder em Foucault. Então, fui buscar esses 2 faróis. Eles não são exatamente conciliáveis, eles estão discutindo de lugares epistemológicos bastante diferentes.
mas eu estava muito inspirada por uma literatura internacional que tentava encontrar pontos de conexão entre o pensamento sobre o sujeito político em Foucault e em Hannah Arendt. Então, fui por esse caminho. É dessa pesquisa que eu vou falar um pouco mais com vocês, porque esse conjunto de pesquisas, na verdade, especialmente a coordenada pelo João, que era promoção da saúde e processo de subjetivação, a gente eu comecei a intuir. Fica parecendo bonito isso, né? Olha, eu estava lá parada, tive uma intuição. Não foi bem assim. A gente começou a... Sabe, tem uma expressão, atirar onde viu e acertar onde não viu? É assim? Então, a gente percorria um certo caminho e descobria coisas que não estavam no script, né? E fui me direcionando, então, para as narrativas. A pesquisa mais documental, ela me serviu muito para caminhar, para entender um pouco melhor os conselhos, né? Os conselhos, tem uma literatura vastíssima sobre eles, dizendo o quanto eles se burocratizaram. São muitas as críticas aos conselhos, especialmente quando a gente pensa no conselheiro usuário. E aí a gente encontrava na literatura muito sobre os conselhos municipais. Majoritariamente a gente vai ver relatos de pesquisa e de experiências que lidam com conselhos municipais de saúde no país inteiro, inclusive atraindo pesquisadores internacionais nas políticas de saúde. Então, não era esse caminho que eu queria. Em Belo Horizonte, que é o SUS que quer dar certo, né? Vocês são ligados na política de saúde? Não. Mas vocês sabem do SUS, né? Sabem que existe isso chamado SUS, né? Está quase não existindo mais, mas ainda existe o SUS. Então, a Belo Horizonte se orgulha, a gestão sempre se orgulhou de ser no contexto municipal, um município que investe em saúde, que investe nas estruturas participativas. E eu conheci um pouco do Conselho Municipal e um pouco das comissões locais por causa daquele estágio, né? A comissão local do Centro de Saúde, onde acontecia o nosso estágio, era muito ativa, muito participativa. Mas eu queria entender que conexão é essa entre a comissão local e o Conselho Municipal. E aí, essa pesquisa dos conselhos, a gente foi conhecer mais os conselhos distritais. E uma primeira contribuição que a gente acha que deu foi lançar luz sobre uma estrutura participativa pouco descrita, pouco conhecida, porque quase sempre a gente está discutindo os conselhos municipais, que são, de fato, a instância deliberativa mor, né? Mas quando você tem uma estrutura completa, conselho local, conselho distrital, conselho municipal, tem um pressuposto de que tem um encadeamento participativo aí. Só que não. Então, a gente aprendeu isso na pesquisa, né? Então, essa pesquisa ajudou a problematizar melhor, a abrir o contexto dos conselhos, e a pesquisa de subjetivação, a gente trabalhou na época, indo ao centro de saúde, aqueles que a gente tinha ido ver os grupos, e perguntava para as equipes de saúde da família, você me indicaria um usuário que, nos termos da Política Nacional de Promoção da Saúde, são ativos, críticos, comprometidos e... Ui, meu Deus, qual que é o quarto? E solidários? Vocês conseguem imaginar uma pessoa assim? Mas está escrito nas políticas, na Política Nacional de Promoção da Saúde. Esse enunciado é uma política que pretende contribuir para a construção de sujeitos ativos, críticos, envolvidos e solidários, né? Então, é quase um nozinho, um núcleo duro de uma postura participativa. Claro que a gente não dizia, me indique um conselheiro. Quase todos indicados eram conselheiros de saúde, né? A gente até queria evitar isso. Mas quando a gente vai ouvir esses conselheiros, a gente escolhe uma estratégia metodológica não estruturada, uma entrevista não estruturada. E a gente começa a ouvir as histórias dos conselheiros. Então, olha só, ao mesmo tempo, eu estava envolvida em duas pesquisas. Uma trabalhando de maneira mais convencional, entrevista semi-estruturada, com conselheiros, e numa outra pesquisa, eu era uma pesquisadora convidada, eu compunha equipe, mas a gente ouvia as histórias de participação. E aí eu comecei a me deixar capturar por completo pelo efeito das histórias.
A história é fascinante. E me deu, talvez, aí eu tive que mergulhar um pouco mais. Aí, Luciana, daqui a pouco já me conhece um pouco mais. Até agora, né? A gente nem se conhece nesse patamar, né, Luciana? Eu comecei, então, a caminhar para entender essa relação entre participação e subjetivação pelas histórias, pelas narrativas. Tá? Então, esse é um percurso longo. A gente vai voltar, retroceder e conversar um pouco sobre essa pesquisa aqui, e depois eu retorno tentando contar para vocês, então, como hoje eu fui me deixando Foucault um pouco para lá, fui me ancorando numa perspectiva teórico-metodológica das narrativas como um modo de compreender subjetivação que não segmenta indivíduo e sociedade. Quando você conta a sua história, você está contando a história das instituições, histórias de pertencimento a diferentes grupos, histórias de trânsito pelo mundo. Então, é o ponto onde eu estou hoje. Mas eu precisei estudar essas teorias de psicologia social e me namorar com Foucault e Hannah Arendt para chegar um pouco nesse ponto. Então, essa pesquisa dos processos de subjetivação e conselho de saúde, o objetivo era investigar os processos de subjetivação que atravessam o exercício participativo em conselhos. Quando a gente enuncia assim, exercício participativo, já estava tentando dar uma pista para os meus interlocutores, né, para os nossos interlocutores na época, que interessava menos a parte burocrática da participação, já não estava mais naquele estudo do que normatiza a participação. Queria entender as vivências cotidianas de participar. Participar é a palavra de ordem numa instância participativa como um conselho, né? Os conselhos, eles foram construídos na estrutura das políticas de saúde como esses espaços para se decidir sobre o planejamento e execução das políticas públicas de saúde com diferentes funções, né? Um conselho municipal, ele é deliberativo, ali se decide tudo que vai acontecer em termos de políticas de saúde, ou deveria ser assim, no município. Eles são, e aí, por definição, eles são paritários, eles devem ser compostos com 50% de integrantes de usuários da saúde, 25% de iniciativa privada e gestores e 25% de trabalhadores. Então, você pressupõe, nessa formulação do que seria, nessa formulação legal, né, tá lá na lei essa Constituição, do que seria a participação, já entendendo que os usuários eles devem ter paridade com relação a quem habitualmente se decidia sobre a saúde. Então, deve ter 50%. Na nossa pesquisa, o que a gente descobre é que esses usuários, por formarem maioria com qualquer um dos outros grupos interessados nas temáticas mais polêmicas, eles são disputados constantemente por trabalhadores e por gestores. Na execução das políticas de saúde, a iniciativa privada já saiu da 8ª Conferência Nacional de Saúde se abstendo de participar e foi fazer política de outras maneiras. Sempre esteve presente, imperando, por exemplo, na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas, na nossa estrutura mais habitual, essa paridade quase sempre é respeitada, né? E isso serve para todos os conselhos. As conferências elas têm um caráter consultivo. Em tese, você vai fazer uma leitura do que está se passando nas políticas de saúde e vai tirar indicadores para prosseguir, que vão alimentar as pautas deliberativas do conselho. Então, conselhos de conferências são instituídos, tem uma parte estrutural que todo mundo conhece, e é para onde a literatura se direcionava mais, né? As relações elas são assimétricas. A gente não pode falar que um gestor, um trabalhador e um usuário, que são os 3 atores centrais nesse jogo participativo, que eles têm o mesmo poder de fogo, né? Que eles têm a mesma possibilidade de articulação política, que eles dominam todo o arsenal técnico de que precisaria um conselheiro para assumir um posto deliberativo, para influenciar em processos decisórios, né? E parte da literatura... Desculpa, queria ser mais interessante. Pode ficar à vontade, tá? Ai. Fiquei sem graça de te notar. Então,
ali se prega que todos têm, na retórica, você tem uma discussão de que todos têm poder igual, de decidir, discutir no cotidiano. Não é assim, né? Você tem um indicador que a gente não estudou, mas que ele quem já participou de uma reunião de conselho vê na hora quem é trabalhador, quem é gestor e quem é... Trabalhadores e gestores se confundem um pouco, mas os crachás já anunciam. O modo de entrar na sala já anuncia que eles são gestores. O lugar onde eles assentam numa estrutura de discussão já anuncia mais ou menos quem é quem, né? E o indicador escolaridade ele é marcante nesses espaços de decisão. Não significa que uma pessoa de baixa escolaridade, na maior parte das vezes é a realidade dos usuários, não possa ser muito contundente em seu processo, seu exercício participativo. Mas isso vem de outros espaços. E acho que isso que nossa pesquisa deu conta de situar um pouco, né? Que as trajetórias de participação dos usuários, elas são de longa data. A gente não encontrou um usuário que a primeira vez que ele estava participando de alguma coisa na vida era o conselho. Quase sempre são pessoas que vêm de estruturas participativas de associação de bairro, então vão construindo um processo, vão se subjetivando nesse estar participativo, né? E vão se subjetivando, portanto, em posições de tomar para si o exercício de poder e, eventualmente, se vê como alguém que está exercendo autonomia. Mas, aí a gente já, desconfiando de poder como substância, a gente estava lendo Foucault, e talvez Foucault tenha se sobressaído com relação ao que a gente estudou de Hannah Arendt nessa pesquisa, a nossa compreensão de relações de poder é que poder não é substância. O fato de você ser presidente do conselho, gestora de um serviço especializado de saúde, não necessariamente faz de você a pessoa mais poderosa da sala. Aliás, a ideia de pessoas poderosas, elas são voláteis, né? O interesse maior é como se dão as relações entre esses diferentes sujeitos que estão em contato, em tese, produzindo experiência comum. A discussão de uma política de saúde, a aprovação de um orçamento municipal em saúde. Então, a gente queria ver exatamente essas posições assimétricas. Aí nós decidimos que não envolveríamos os gestores. Isso não foi uma decisão simples. Na maior parte das vezes, o que a gente encontrava eram discussões sobre usuários, e a gente queria contrapor com só um dos outros atores envolvidos na discussão do conselho. Os trabalhadores, eles têm níveis de assujeitamento também significativos com relação ao segmento dos gestores. A gente queria trabalhar com essas pessoas que quase sempre tinham que contestar uma direção que vinha da Secretaria de Saúde, né? Então, a gente queria ver com trabalhadores e usuários que normalmente estão se opondo a uma direção da pasta governamental, Secretaria de Saúde, como é que eles funcionavam. A gente queria discutir autonomia. A gente queria dizer que essas pessoas têm espaço para falar. Será que tem? Os conselhos distritais, eu já disse para vocês um pouco, que eles, para nós, eram um ponto cego nas discussões sobre conselhos de saúde. Pouco se dizia sobre isso. A gente fez o clássico, pesquisa bibliográfica, então, daí que vem toda essa conversa sobre o que se diz por aí sobre conselhos, e que nos ajudou bastante. E nós produzimos material empírico indo nos 9 distritos sanitários de Belo Horizonte. Nós realizamos entrevistas semi-dirigidas com conselheiros e usuários, foram 10, porque em uma situação de entrevista, uma das usuárias puxou a irmã e falou, ela também é conselheira, pode participar? Pode. Bom, aí falar sobre pesquisa qualitativa é um outro capítulo. A gente dá muita abertura para fazer uma discussão abrangente sobre pesquisa qualitativa, né? E foram 8 trabalhadores apenas, porque o trabalhador de o nono distrito sanitário, a gente nunca fechou a agenda com ele, e aí chega um prazo da FAPEMIG, você tem que acabar a pesquisa. É isso, pesquisa
recalcular a rota, né? A gente recalculou a rota e seguimos. Nós também elegemos 2 conselhos e fizemos observação das reuniões regulares, né, as reuniões ordinárias do conselho. Observamos também uma reunião fascinante, uma reunião extraordinária de eleição de novas mesas diretoras das comissões locais. Foi uma experiência de imersão das mais inusitadas que eu já vivi na vida, que não aparece no artigo, porque daria um outro artigo a discussão da política partidária se acoplando ao conselho, né? Então, nessa reunião em particular, tinha um conselheiro da mesa diretora do distrital candidato a vereador. Eram eleições municipais. E ele usou o espaço para fazer campanha política, né? Foi fascinante, claro, fascinante para quem está lá como observadora, porque tentaram constrangê-lo várias vezes, mas você vê também esses acoplamentos, né? O conselho está sempre em diálogo com outras instâncias que acabam construindo as pautas de deliberação ou interferindo sobre essas pautas de deliberação. Então, a gente tentou trabalhar, especialmente quando a gente estava construindo a pesquisa com esses 2 teóricos, mas com uma ênfase muito maior em Foucault, e mais para o final da pesquisa, já lendo um último Foucault da parresia, da fala franca. Eu tenho um fascínio por esse Foucault, mas também um dos motivos que eu fui me distanciando de Foucault é que ele é indócil para a aplicabilidade teórica. Primeiro, você não encontra uma definição teórica em Foucault. Você encontra nos comentaristas. São poucas as páginas em Foucault que ele diz: este é o conceito. Quase sempre ele vai fazer isso nas entrevistas. E eu sempre me senti muito órfã para pensar. Então, este conceito de Foucault, esse conceito de Foucault foi produzido em circunstâncias analíticas muito específicas. Dos poucos que nos servem de abstração política são relações de poder e, como ele vai formular mais adiante, a governamentalidade, né? E aí a gente foi tentando negociar com essa ideia de relações de poder e com esse polo, não é uma polarização, mas com essas posições, talvez, que ficaram cristalizadas naquele enunciado da história da sexualidade 1, onde há poder, a resistência, que na psicologia a gente tende a substancializar tudo, né, e achar que poder é um negócio que eu pego, quase um pedaço de pão, e resistência é o polo oposto do poder. Se a gente lesse mais adiante, a gente veria que a resistência ocorre no exercício de poder, ela não está externa às relações de poder. Então a gente começou a trabalhar com essa ideia, entendendo que há sim nas relações de poder. Outro pressuposto em Foucault é que as relações elas são sempre assimétricas. Então, olha eu abandonando aquela ideia dos grupos horizontais, me incomodando toda vez que as pessoas falam que as rodas de conversa elas são uma coisa muito inovadora nas estruturas de poder. A gente viu coisas absurdas nas rodas acontecerem nas rodas. Elas podem ser profundamente assimétricas. Então, a gente trabalhava com essas ideias. As relações são sempre assimétricas, a gente tem 3 segmentos no exercício participativo nos conselhos. A partir disso, a gente tem toda uma estrutura para baixo, né, as comissões locais, e uma estrutura para cima, o Conselho Municipal. E a gente ficou ali tentando entender o que essas pessoas nos contavam sobre o exercício participativo, tentando perseguir quais eram as motivações, como é que elas viam o Conselho, como elas viam esse exercício participativo, né? Eu não vou detalhar o que cada um disse, mas eu quero trazer algumas ilustrações para a gente pensar juntos. Aqui a gente trabalhou com análise de conteúdo, também foi, acho que, a última pesquisa que eu trabalhei com análise de conteúdo. Análise de conteúdo todo mundo conhece, né? Você faz pré-análise, codificação, categorização, inferência, a gente fez tudo bonitinho. A gente chegou a 3 grandes categorias, trabalhando dentro da interface do Atlas TI. Atlas TI não faz análise para a gente, mas ele facilita muito o ir e vir nos dados. Eu não sei se vocês trabalham com esse software por aqui. É um software de
análise de dados qualitativos. E eu não quero nunca mais ver papel na minha frente depois que comecei a trabalhar com ele, porque ele facilita mesmo a recuperação dos dados, do material que você tem, ele permite outras visibilidades para os dados, então eu gosto muito. E a gente acha que trabalhou bonitinho e conseguiu mostrar com essas 3 grandes categorias que o Conselho Distrital de Saúde ele é visto por boa parte das pessoas que estavam envolvidas nessa pesquisa como um espaço de aprendizado. Porque por mais que tanto trabalhadores quanto usuários tivessem trajetórias participativas anteriores, o exercício do Conselho ele tem formalidades que acabam fazendo daquele espaço um espaço de aprendizagem política. Então, o processo de constituição de si mesmo como sujeito político participativo, nesse espaço específico, ele também é feito enquanto se exerce a função de conselheiro. E a gente viu isso em vários momentos, várias entrevistas, né? A relação com as outras instâncias mostra o processo de como instância participativa, a pouca conexão que o Conselho Distrital tem com o Conselho Municipal de Saúde. Então, isso nos dá uma pista de que, embora a estrutura fique bem na foto, você tem um conselho municipal, um distrital, uma comissão local, o Conselho Distrital, ele, por um lado, permite às pessoas terem bastante autonomia para conversar sobre os processos que estão acontecendo, por outro lado, ele produz pouca experiência de pressão na deliberação final que acontece mesmo nos conselhos municipais, ou no Conselho Municipal, né? Então, quando eles vão falar o que é ser conselheiro, a gente vê muito hibridismo, muita gente que tem diferentes papéis participativos, diferentes modos de subjetivação participativa, né, dependendo de onde as pessoas estão, e como a gente vê, por exemplo, você tem pessoas que são de uma ONG e vão se tornar conselheiros, né? Ele acaba levando pautas para os conselhos que tem a ver com outra modalidade participativa. É impossível se separar agora, eu sou só conselheiro, eu não tenho nenhum interesse em vender o peixe da minha ONG, não tem isso, né? Eles falaram também da formação de conselheiros, até porque naquele ano, no ano anterior à realização da pesquisa, tinha acontecido uma grande empreitada, de tempos em tempos a Escola de Saúde Pública oferece cursos de formação de conselheiros. Leia-se, formação de usuários. Que eu saiba, nenhum trabalhador falou, bom, nessa pesquisa, nenhum trabalhador falou. Você quer falar? Eu estou aqui, blá, 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 na hora, se vocês quiserem. Bem hierárquico, simétrico, né? Bem professoral. Mas espera aí, eu já vou parar com isso. Então, nessa pesquisa, nenhum dos trabalhadores entrevistados falou da formação como espaço que eles fossem para se formar. Ao contrário, uma falou de como ela estava envolvida na construção da pauta formativa para conselheiros usuários. Então, aqui a gente estabelece uma hierarquia muito clara. Os trabalhadores já conhecem e eles vão ser formadores dos usuários, né? Dos atributos eu trouxe um elemento para vocês verem, mas o que mais chama atenção, parece uma bobagem, mas na hora que veio, e veio com muita intensidade no nosso material empírico, é a pessoa falando, tem que gostar. Para participar, tem que gostar. Esse enunciado, que aparece sistematicamente em várias entrevistas, é um grande desafio que eu vejo hoje. Eu vejo, na verdade, essa pesquisa mostrou, e outras pesquisas que eu venho desenvolvendo, mostra um esvaziamento do interesse pela participação. Nessa pesquisa aparece a figura do conselheiro profissional. É aquele conselheiro que está sempre se repetindo nos espaços deliberativos, ele se queixando, por um lado, de ser sempre ele a participar, mas uma impossibilidade ou uma dificuldade de formação de novos quadros de conselheiro para ocupar esse espaço que é muito importante nas esferas decisórias do município, né? Então, esse ter que gostar talvez seja o atributo que mais nos impacta, porque ele é revelador desse esvaziamento e dessa leitura intrasubjetiva, é como se fosse uma decisão individual, gostar ou não gostar, o que faz a sua experiência participativa acontecer. Ela é muito desafiadora, porque ela imediatamente captura o sujeito como um sujeito individual,
Ela segmenta individual e coletivo, percebe? Porque ela localiza intrapsiquicamente, se a gente quiser dizer, o movimento participativo, né? As iniciativas de formação, elas são muito importantes, mas tão importante quanto as iniciativas de formação, a gente vê no material empírico, são esses hibridismos, essa trajetória participativa em outras instâncias, em outros espaços, né, que vão potencializando esses sujeitos, e sua voz, e suas pautas, e sua possibilidade de participação. E nos jogos de poder é muito interessante porque aparece um elemento de destaque muito interessante, é a ideia de cooptação política, né, que você vê em quase toda a literatura que vai criticar os conselhos, fala como os usuários são cooptados. Olha, os usuários sabem que eles são uma massa importante no exercício participativo. Eles sabem que quando eles apoiam o gestor numa pauta trazida pelos gestores, eles sabem que estão se movimentando com relação aos gestores. Então, a gente resolveu nomear essa categoria como jogo, porque é um jogo, não tem ingenuidades nessa conversa, né? E quando a gente desenvolveu a pesquisa, estava em votação, era Márcio Lacerda, estava em votação uma parceria público-privada, e foi muito interessante porque ela aparece no nosso material empírico como um elemento muito importante para fazer essa discussão dos jogos de poder, né? Os trabalhadores não queriam, eram contrários à PPP, e os gestores profundamente aderidos à PPP, e o processo de aliciamento dos usuários para serem a favor ou contra a PPP dividiu bastante as energias participativas do Conselho, pelo menos naquele momento em que a gente estava acompanhando o processo, né? Enfim, a gente vê, inclusive, que uma das nossas entrevistadas, que na época era a representante do distrital no municipal, e ela é uma trabalhadora, ela dizendo: nós conseguimos mudar o jogo. De fato, houve uma pressão, mas os usuários eles não foram em massa, em bloco, aderidos à proposta de gestão. E acabou não acontecendo muita coisa, porque veio eleições municipais depois e se esgotou a discussão ali. Não vou ler nada disso, só para mostrar para vocês que a gente brincou bastante, assim, né, para ver algumas especificidades de como os usuários se viam, se enunciavam, se apresentavam como conselheiros, como os trabalhadores se apresentavam como conselheiros, como eles viam essa cena, né? Eu devia ter pelo menos parado para falar este aqui, vamos ler este aqui, vamos ler qualquer um. Ali é um trabalhador, né? Eu acho que você, para fazer parte do conselho, para trabalhar com algum segmento, mobilizar, você tem que ter o perfil, essa ideia de um perfil, ter que gostar. Essa dimensão de entender o exercício participativo como um atributo muito pessoal, essa tentativa que a gente tinha de ver como as pessoas, num exercício participativo tão pungente, tão coletivizado, ainda não, acho que não é ainda, é um componente de como as pessoas negociam os espaços de participação, localizando perfis participativos. Embora todas as pessoas, em tese, têm perfis participativos. Elas estão indicadas para uma condição muito peculiar, né? Você é participação no momento que você se diz conselheiro. Você não tem essa alternativa de falar, não, agora eu não estou com vontade. Está lá, está participando, já é participação, já está subjetivado dessa maneira. Então, ele continua dizendo, você tem que gostar de pessoas. Olha que interessante. Você tem que gostar de gente, eu gosto de gente. Então ela estava dizendo, eu tenho perfil, eu gosto de gente, estou no lugar certo, né? Os conselheiros, pelos usuários, eles têm um espectro um pouco maior. E aí você vê uma coisa que também não está no artigo, mas que foi constante para a gente, não sei por que não foi para o artigo, eu fui reler, falei, gente, mas como que isso não está, né? Uma discussão mais específica sobre isso, que embora sejam os usuários os perenemente
apontados como aqueles que não têm todos os recursos técnicos para participação, eles apresentaram nessa pesquisa a maior diversidade de leituras participativas do que os trabalhadores. Os trabalhadores, por vezes, eles são indicados a contragosto, e aí as observações permitiram a gente ver isso. Como um trabalhador é indicado porque estava na vez dele, é quase um rodízio. Essas figuras que estão ali já foram gestão, entendem que não existe política pública de saúde se não tiver o conselho, e as pessoas vão indo. É claro que, numa amostra de uma pesquisa como essa, a gente tem uma amostra viciada. Não são as pessoas que estão lá porque foram empurradas para lá que vieram dar entrevista para a gente. Foram as pessoas que gostam desse espaço participativo, né? Mas você tem menos diversidade com relação a essas trajetórias que tornam a participação híbrida que os usuários têm. Então, eles têm diversidade de exercício participativo como seu, detesto essa palavra, mas vamos lá, como seu capital participativo, como a sua possibilidade, sua potencialidade de participação, ela está dada também por essas aprendizagens que não são as aprendizagens formais de participação oferecidas pela ESP. Nada contra. As formações são excelentes. Mas há um pressuposto de desconhecimento onde a gente viu um tanto de diversidade de posicionamentos participativos. Os usuários, eles trazem experiência muito mista mesmo, de espaços formais e informais de participação, que fazem deles figuras interessantíssimas, mesmo pessoas teve um presidente de conselho com escolaridade baixíssima, ele mal... é feio falar assim, né? Mas se você é desavisado e ouve ele falando errado, um português que você não reconhece como português culto, por exemplo, as ideias estão muito bem articuladas. Então, você encontra uma energia participativa que não passa pelos espaços formais ou por um domínio técnico ao pé da letra. Então, isso é muito interessante. E outra coisa interessante que a gente vê quando segmenta um pouco o material empírico assim, é como os trabalhadores acusam os usuários de estar desmotivado para participar e os usuários acusam os trabalhadores de estar lá só para vender o peixe deles. Estão interessados em participação, coisa nenhuma. Essa disputa em termos de quem é mais interessante nesse jogo participativo, a gente vê com clareza quando aproxima os dois grupos. Gente, nem... Aqui são as trajetórias, por que eles participam, E aí tem um elemento que eu gosto muito claro, se você está fazendo uma pesquisa para entender processo de subjetivação e participação, é fascinante você entender o que leva as pessoas a participarem, E aqui eu quero concentrar nos usuários. Quase sempre, você tem dois perfis, olha eu adotando a palavra que eu estava criticando agora há pouco. Mas você tem dois conjuntos muito claros de retrospectiva que esses sujeitos fizeram sobre as suas próprias trajetórias participativas. A primeira é ter um problema grave de saúde, Então, descobre um câncer na família e tem que se haver com toda a estrutura de saúde para conseguir ter o tratamento adequado. E essa luta direta por um interesse muito particular leva essas pessoas a conhecerem profundamente o SUS. E elas viram, então, por vezes, algumas enunciam, é por causa disso que eu estou aqui, que eu entendi que preciso estar aqui para que minha comunidade tenha acesso às coisas que precisam. Então, é um aprendizado meio na marra, porque necessita da assistência e descobre que não sabe, não conhece um percurso e vai conhecer esse espaço de oferta de política pública e se descobre cidadão. É fascinante esse processo de descoberta. E um segundo, que é esse que eu já estou falando há vários tempos dele. Ou, na sua fábrica, conhece o sindicato e aí começa a se envolver com estruturas participativas. Ou a associação de bairro tem uma certa estrutura que convoca a participação. Então, a gente tem esses caminhos que vêm mais coletivizados, se a gente pode pensar que quando a pessoa entra na associação de bairro, a discussão já é coletiva de partida, e uma motivação ultra individual que vai se convertendo como experiência coletivizada de participação. Então, são dois eixos de construção de si como sujeito participativo que a gente
com os quais a gente se deparou na construção dessa pesquisa, né? Alguns dos trabalhadores também se veem como bastante participativos, mas por outras medidas. Por exemplo, por se sindicalizar na sua categoria funcional. Né? E aí acaba desenvolvendo também outras experiências participativas por esse caminho. Mas tem outro mais interessante, que são pessoas que vieram. Quando você está fazendo pesquisa qualitativa, você tem que entender que essa amostra produz ou deixaria de produzir. Como a gente estava com pessoas que de fato se viam como pessoas participativas, a gente ouviu essas histórias. Uma história frequente é como a da Raquel, e ela pediu para ser chamada assim, Rachel. Então, a Rachel, ela é uma pessoa, ela vai dizer, a minha história se confunde com a história do SUS. Então, são pessoas que fazem advocacy, são pessoas que entendem que o papel delas como trabalhadoras é um papel de co-construção do SUS. Então, você tem cravado na pele, na composição no próprio entendimento de si como trabalhador de saúde, uma posição participativa, né? Uma posição participativa em prol do SUS. Né? Então, claro que depois, quando eu comecei a estudar narrativa, eu vi que essas são narrativas heróicas. São pessoas que se veem como pessoas interessantes do ponto de vista participativo e estavam dando para a gente a melhor face. Como um aprendizado importante das pesquisas qualitativas é que a pessoa posa na hora da entrevista para você. Não é? Que nem a gente posa para foto. Espera aí, deixa eu passar um batom. Né? A gente vê isso nessas conformações de histórias que a gente colhe numa entrevista qualitativa. De qualquer sorte, essas configurações específicas para a participação de usuário, que motivam os usuários, que motivam os trabalhadores, a gente entende que, se não é uma generalização que a gente pode fazer com esse tamanhozinho de amostra, é uma reflexão profícua que a gente pode fazer. Quem são os trabalhadores que, de fato, estão construindo o SUS? Eles continuam tão empenhados assim? Né? Quem são esses usuários que estão construindo trajetórias participativas? Em tempos de internet e outras formas de participação, essas pessoas estão interessadas nesses exercícios mais formais de participação? São perguntas que a gente deixou no ar sem condição de responder. Né? Bom, então, já fui fazendo essas discussões, né, ao longo da tentativa de conversar com vocês sobre a pesquisa. Uma coisa que chama atenção, e aí me resgatou aquela outra pesquisa sobre como participação social foi cunhado como participação social, é que a gente raramente ouviu participação social entre os conselheiros. Quase todos falavam em controle social. E quase todos localizando o principal ponto de participação para eles, esse exercício participativo se traduz como controle social, que é da fiscalização dos processos e das políticas. Né? Esse é um elemento também que a gente chega como conclusão dessa pesquisa. A gente foi tentando fazer uma amarração com essa ideia da fala franca. Na verdade, foi aí começam os meus constrangimentos teóricos com Foucault, porque é muito difícil ouvir fala franca num conselho de saúde. Muito difícil. É muito difícil ouvir uma fala, se vocês leram o Foucault da parresia, uma fala que se joga como risco. Né? As falas, elas são capturadas por essa compreensão de si, por esse forjar-se a si mesmo como figura participativa, como sujeito participativo, mas as falas francas, elas são eventos muito episódicos. Eu vi isso acontecer poucas vezes, mas a gente viu acontecer e eu tinha que dizer um pouco disso, né? Mas ainda de maneira muito incipiente, muito constrangida, porque a sensação que eu tinha é que essa intuição de análise ela não estava muito correta. Tá? Então, está lá no texto, mas estou aqui já confessando para vocês, quando a gente vai escrever um artigo, a gente coloca o que está tendo na hora e a gente vai refletindo e amadurecendo depois que as coisas se processam. Né? De qualquer maneira, acho que essa pesquisa nos leva para um lugar muito interessante de compreensão dessa ideia do jogo político. Né? A cena das relações de poder é muito gráfica num estudo como esse. Então, a gente vê perfeitamente as assimetrias, a gente vê os focos de resistência que mudam apenas provisoriamente os modos de pensar e os modos de agir no exercício participativo.
e foram pontos de discussão. Mas eu já saí daí fascinada, então, com essa coisa das histórias. Tá? E aí, só para ir fechando com vocês, preciso contar para vocês que agora eu deixei Foucault como uma paixão mal resolvida do passado, porque ele continua sendo presente para mim, mas eu fui seguindo isso que me capturou muito fortemente quando a gente começou a analisar exatamente esses pontos de motivação para a participação, que te faz participar. E no trabalho com o João, essa pesquisa do CNPq sobre promoção da saúde e processo de subjetivação foi coordenada também pelo João, eu fazia parte da equipe, a gente trabalhou com entrevistas não estruturadas. Foi a primeira vez que eu trabalhei com essa modalidade de entrevistas. Vou sentar um pouquinho, tá? Não sei se vocês já tiveram a experiência de trabalhar com entrevistas não estruturadas, mas elas ativam um outro conjunto de reflexões sobre participação cotidiana. E aí eu comecei a fazer deslocamentos com a minha equipe sobre que lugar a gente ocupa também, quais são as nossas posições participativas como pesquisadoras, o quanto a gente envolve as pessoas e as coloca como... Comecei a levar a ideia de relações de poder em última instância para situar a condição de entrevista. Como a gente chegava e avisava para as pessoas, essa é uma pesquisa, você foi indicada porque a sua equipe considera que você é ativa, crítica, envolvida e solidária, o que você pensa sobre isso? Essa era a pergunta que a gente fazia. E, surpreendentemente, porque, claro, a gente não estava nesse script, a gente raciocinava com cabeça semi-estruturada. A pessoa começou a contar histórias sobre a sua vida. E as histórias são fascinantes. Infelizmente, o artigo dessa pesquisa, porque aí eu comecei a cutucar o João, não era as narrativas não eram exatamente um objeto de interesse do João, não são propriamente objeto de interesse do João, que era o coordenador da pesquisa. Mas eu cutuquei ele tanto que a gente conseguiu fazer um artigo, só que o artigo ficou 3 anos com o editor e talvez saia esse ano em algum momento. E aí... Bom, eu faço isso com quem manda artigo lá, então essa é uma outra história, uma outra pauta também. Publicação acadêmica é outra história, depois a gente conversa sobre isso. Mas, então, essa talvez tenha sido a primeira pesquisa que falou, gente, história, né? Essas duas pesquisas, a de conselhos e a de promoção, me colocaram diante de um objeto fascinante que quase sempre é os subprodutos das minhas pesquisas. Então, quando você trabalha com entrevista semi-estruturada e com métodos de análise como análise de conteúdo, você recorta fragmentos do material empírico e não necessariamente a pessoa contando o quanto foi importante para ela frequentar o clube de mães da igreja foi o elemento mais crucial para ela se ver participando, se ver solidária, né? Então tem um entremeio ali da história entre o conteúdo duro que interessa a pesquisa e a história em si mesmo, e eu comecei a tentar entender como as pessoas contam a história, dizem mais de como elas se veem no mundo, como elas participam no mundo, do que fragmentar em pedacinhos a fala que ela fez. As duas coisas funcionam, mas eu comecei a me fascinar um pouco mais pela história. E seguindo uma dupla de pesquisadores canadenses, tentando entender o que a história faz. Né? E aí fui para outras aventuras. Aí eu descobri, né, teve aquela coisa do meu lado B, eu trabalhei com o tema da morte no mestrado e no doutorado, e cheguei para uma reunião de ANPEP. A ANPEP é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, funciona igual a ANPAD, né? Então, eu estou num grupo de trabalho na ANPEP, e naquele ano, 2012, na verdade, eu coloquei 2013, mas 2012, quando comecei a gestar essa pesquisa. Em 2012, a Mary Jane estava coordenando o grupo e ela convidou o grupo a pensar, a comentar o filme Solitário Anônimo. Quem nunca viu, joga no YouTube, é muito impressionante, muito interessante, e é um soco no estômago, porque é um senhor,
documentário de ativismo, como a Débora Diniz, que é a diretora, né, se apresenta, eu faço documentário de ativismo. Ela é da antropologia, mas é de um programa de pós-graduação em Direito da UNB. E ela faz uma série de documentários. A Câmara na Mão é um jeito dela também investigar e, enfim, se movimentar no mundo. E a nossa coordenadora de GT convidou, então, a gente comentar esse documentário. E a pauta é o direito de morrer. E aí eu destampei, porque eu estava fazendo essas pesquisas todas de saúde pública, e meu mestrado e meu doutorado ficaram esquecidos lá atrás. Eu falei, gente, como eu não trabalho com morte? Eu sei sobre morte, eu vou falar sobre morte, mas eu não quero abrir mão da participação. Como é que eu faço isso? Como é que você fala sobre a morte falando sobre participação? E aí, que eu não me vejo fazendo, acho que nenhuma pesquisa que abra mão de entender os processos cotidianos da participação, e talvez essa seja uma inflexão disciplinar. A psicologia se interessa muito nos seus estudos pelos processos cotidianos da interação entre sujeitos, né? Então, um pouco por aí que eu fui construindo essa ideia de participação, como sem ir na ciência política, por exemplo, porque alguns colegas de psicologia social fazem, né, vão dialogar com a ciência política, com a teoria crítica, né, tem muitos caminhos para ir. A mim foi interessando cada vez mais o que se passa no tete-a-tete, do encontro com as pessoas em situações participativas, motivada ou não por um tema. E aqui a gente foi motivado por um tema. Nesse encontro eu conheci a professora Rosineide Cordeiro. E você já conheceu a Rô, né? A Rô vinha de uma década de trabalho de extensão, de imersão etnográfico com as mulheres trabalhadoras rurais. E eu estava aqui saindo da pesquisa dos conselhos, já muito inquieta. Tem uma outra pesquisa aí no meio que foi de violência contra as mulheres, que a conselheira me pegou no braço e falou, você precisa fazer uma pesquisa para saber por que a gente não para de apanhar. Putz, grilo. Nossa Senhora, a gente fez essa pesquisa. Foi intensa, foi uma pesquisa bastante participativa, porque ela foi desenvolvida num contexto do PET Saúde. E nessa pesquisa das violências e na de conselhos, eu conheci uma conselheira que vive com HIV. E a gente começou a conversar muito, assim, muito. Porque ela estava em todos os fóruns de participação e ela se apresentando assim, né, como sujeito político, mulher, vivendo com HIV/AIDS, pobre, na época. Ela não pode se escrever toda assim, mas não. Edita essa parte também. Mas, enfim. Então, conheci essa pessoa e estava muito ainda tentando entender isso. Tinha orientado iniciação científica em que, como uma menina me procurou, uma mulherão, pessoa incrível, a Gislaine, falou, Luciana, eu queria fazer a iniciação científica. Falou, só topo se você for conversar sobre participação. Está aparecendo aqui na minha pesquisa que as mulheres protagonizaram participação no Conselho de Saúde. Você vai estudar isso se você quiser. Eu te oriento. E ela fez uma pesquisa muito bonita. Aí já tinha feito tudo isso. Ela estava estudando história oral de mulheres que protagonizaram, que estavam lá na criação, no momento de criação do Conselho Municipal de Saúde. Uma pesquisa muito fofa. E estava lá de novo essa mesma conselheira. Então, ela estava em todas as minhas pesquisas. De repente, eu me vi conversando com essa mulher muitas vezes. Fui lá, então, para o encontro da Ampep, encontrei com Rosineide, foi dessas paixões intelectuais que a gente desenvolve na vida. Você olha para a pessoa e fala, eu quero trabalhar com essa pessoa. Ela olhou para mim e falou, quero trabalhar com essa pessoa. A gente falou, então, o que a gente vai trabalhar? Aí, para se preparar para o GT, ela foi se dar conta que o tema da morte era mais presente no contato com as mulheres, vivendo com mulheres trabalhadoras rurais, do que ela se dava conta. Porque, por exemplo, quando morria alguém no sertão, é que se descobria que essa pessoa não tinha documentação civil. Então, ela não podia tirar um documento de óbito porque não tinha um de nascimento. E ela começa a observar os ritos fúnebres, as coisas que vão compondo essa cena.
E do meu lado, eu estava bastante provocada por algumas falas dessa parceira que eu encontrei, hoje é minha parceira, mais do que uma pessoa que participou das minhas pesquisas, uma pessoa com quem eu conto, com quem eu converso muito. Ela me dizia desse desafio, que é entrar num tipo de luta política para se manter viva. Né? Mas está aí. Vamos perguntar para essas mulheres como o tema da morte foi apresentado ao longo da vida delas. Vamos ver o que acontece com essas mulheres que vão para uma cena de profunda politização, porque a gente já estava com movimentos sociais, não são mais as instâncias formais, não tem mais, é outra racionalidade participativa, se a gente puder dizer assim. E fomos perguntar para elas como o tema da morte tinha sido apresentado. E as histórias são lindas, maravilhosas. E a gente começou a fazer uma virada importante, que é nos ver em campo, nos ver como alguém que estava compondo uma história com elas, porque elas, especialmente as mulheres trabalhadoras, não falariam sobre a morte, não fosse a nossa conversa, mas elas têm muito a dizer sobre a morte como desigualdade, como um revelador das profundas desigualdades que as mulheres no sertão vivem, as pessoas de uma maneira geral e as mulheres de maneira mais específica. E a gente começou também a tensionar bastante o que é produzir pesquisa, o que é produzir pesquisa qualitativa, e quais são as nossas histórias. E, por fim, a gente fez muita estripulia nessa pesquisa e acabamos com, para mim, a coisa mais bonita que a gente já... projeto de publicação mais bonito que eu já tive envolvida. Infelizmente, eu trouxe só para mostrar para vocês, eu não tenho uma cópia extra. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer análise narrativa. A gente estudou análise estrutural de narrativa, análise dialógico, performativa. Claro que posso. Análise dialógico-performativa. A gente estudou muito, porque a gente estava se assumindo pesquisadoras narrativas naquele momento, então a gente estava no momento de entender. E aí, a gente primeiro falou, começamos a entrevistar as mulheres e falamos, gente, que histórias, a gente precisa produzir um livro em que elas sejam autoras. E continuamos fazendo análise, na época a gente estava experimentando várias ferramentas de análise. Então vamos fazer um livro como aforismos, vamos pegar as falas, porque todas elas vão fazer essas falas de efeito muito bonitas quando você está contando uma história de superação. Vamos fazer um livro assim. Né? Mas aí a gente resolveu, eu comecei a ler uma autora estadunidense chamada Patricia Levy, e ela propõe uma aproximação com azar. Tem um livro inteiro dela sobre como produzir romances a partir de processos de pesquisa. E aí a gente se inspirou nisso. Nós éramos 18 nessa equipe, porque era uma pesquisa desenvolvida aqui, na UFPE, com alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica. A gente se dividiu e cada dupla ou trio, fomos tratar uma transcrição de narrativa. Vamos converter isso num gênero textual conto. Então, nós fizemos isso com todas as entrevistas e demos para ela, de novo, o conto, que é uma outra coisa. Era nós assumindo a nossa participação. Aí, estou falando de participação no processo de construção da pesquisa. Aí devolvemos para elas, e a nossa hipótese, olha como a gente é besta, né? Não, a maior parte não tem uma escolaridade alta, elas não vão interferir nas histórias. Olha, só 2 pessoas do sertão central de Pernambuco não interferiram profundamente nas últimas versões, que são as publicadas. Então, a gente publicou e a gente perguntava para elas, aí a gente mudou o TCLE para uma outra coisa, que era um termo de publicação. Você quer ser autora da sua história? Já não é mais a história que ela contou, é uma história construída às muitas mãos. Então, nós radicalizamos essa experiência de coparticipação na construção do material empírico. Então, se vocês observarem a estrutura de autoria de cada um dos capítulos, o primeiro nome é a entrevistada, a pessoa que tinha sido entrevistada e que se converte agora, portanto, em coautora.
Eu estou dizendo essa conversão porque eu quero falar um pouco disso. E dois ou três pesquisadoras e pesquisadores que trabalharam nessa versão conto, né? E, enfim, produzimos isso que eu achei mais rico, mais revelador, e comecei a reproduzir um mantra. As histórias podem produzir novas sensibilidades políticas, as histórias podem produzir novas sensibilidades políticas. Conhecer uma história de participação pode ativar em mim participação, ou pode ativar em mim pontos de semelhança, pontos de reconhecimento nessa história que me é narrada. É por isso que a gente lê romance, é por isso que a gente assiste filme, né? Porque as histórias te tocam de alguma maneira. Mas eu não sabia exatamente como mostrar isso. E aí nós fomos para um encontro, nós fizemos também, além de fazer esse tipo de negociação do material que vai se transformar em publicação científica, para construir o livro, nós também fomos nos encontros. A Rosineide foi no encontro das trabalhadoras rurais, apresentar o livro, a versão final, lançar o livro com elas e contar como tinha sido a pesquisa. E eu fui no encontro das cidadãs positivas, para o mesmo propósito. E aí, eu não sei se vocês já tiveram uma plenária de movimento social, que, olha, conselho, comissão, essas coisas de política pública não são nada. Você tem que ir ou numa conferência, numa assembleia, numa instância participativa menos estruturada, que ali você vê o pau quebrando, né? E nas mulheres vivendo com HIV/AIDS era muito interessante, porque as mesas, elas me convidaram para ir. Eu me coloquei à disposição para fazer uma devolutiva. Elas falaram, vai ter um encontro, então vão lá. E aí eu fui observar como elas organizaram apresentações ao longo do evento. Além das plenárias, tinha mesa do Ministério da Saúde, tinha 4 pessoas falando, outra mesa sobre efeitos adversos, 4 pessoas falando, e tinha outros pesquisadores e pesquisadoras lá. E a plateia, ela não só fazia questões sobre as pesquisas que tinham sido desenvolvidas, mas o que elas ganhavam com aquilo. Aí chegou a minha vez de apresentar. Eu estava na estrutura com 1 hora para falar da pesquisa. Eu já fiquei chocada com isso. Já comecei a dar um aperto, porque todo mundo tinha tido 15 minutos, 20 minutos, e estava sendo sabatinado. Mas você fez essa pesquisa, mas a gente quer uma pesquisa que cuide da especificidade de ser mulher e ter uma lipodistrofia. Eu falei, nossa, fui ficando apreensivo com aquilo, e estava com a Patrícia, que na época fazia mestrado comigo. E fomos apresentar a pesquisa. Apresentamos o mais honestamente que a gente consegue, com o máximo de clareza. O livro não estava publicado na época. A gente estava na fase de negociação das histórias ainda. Era final de 2014. O livro foi, como vocês podem imaginar, bastante moroso. A produção dele foi muito demorada. Ele só foi publicado em 2016. E aí uma pessoa levanta a mão e diz, mas pergunta padrão. O que a gente ganha com essa pesquisa? Aí, olha, essa é a minha pergunta orientadora hoje, toda vez que eu vou fazer uma pesquisa. O que essas pessoas que eu vou envolver na pesquisa vão ganhar com essa pesquisa? E eu fiz esse repertório que eu tinha desenvolvido para mim, que parecia fazer sentido. Olha, essas histórias vão produzir uma sensibilidade política e tal. Mas aí começou um efeito muito curioso, porque uma pessoa levantou a mão e falou, olha, eu participei dessa pesquisa. Para mim foi muito importante participar da pesquisa e depois como a pesquisa foi conduzida, porque a gente recebeu a história, a gente está vendo o que está se passando, as pesquisadoras sempre tiveram disponíveis, né? Aí começou a levantar mais uma, e uma outra que levantou, olha, quando circulou essa pesquisa eu achei que não tinha nada a ver, porque também toda vez as pessoas que participam, elas são sujeitos de muitas pesquisas. Esse é outro hashtag, fica a dica. Ela pode estar de saco cheio, pode falar essas coisas, de pesquisador na frente dela, e ela assume isso, né? Então, achei que era só mais uma dessas pesquisas e depois me arrependi, porque eu soube o que essa pesquisa está se tornando. Aí outra levantou. Aí começou um outro processo, quando as pessoas contarem as suas histórias com a morte ali. E foram uma sequência de 10 a 15 pessoas fazendo esses pequenos depoimentos ao longo da apresentação. E eu
só ouvindo. E aí, na hora que retornam a palavra para a mesa, eu ainda ensaiei tentar responder mais alguma coisa, mas a pessoa que fez a pergunta falou, não, está respondido. Eu nunca vi, né, assim, se eu precisava de alguma coisa palpável para dizer histórias produzem sensibilidades políticas, esse para mim foi um momento muito transformador. E foi um momento também de começar a para o diálogo com as artes, para produzir uma outra coisa, que é quando a pessoa me pergunta para que eu vou fazer essa pesquisa com você, eu digo essa preguiça, porque às vezes dá preguiça mesmo. Essa pesquisa, pois é, não pode falar espécie de psicanalista, porque dá bizil. Da preguiça, às vezes, é cansativo. O que a gente está fazendo é bastante cansativo, porque a gente não, especialmente quem está na pós-graduação, não pode se dar ao luxo de fazer uma pesquisa e só produzir vídeo, e só produzir teatro, e só produzir poesia, como a Luciana está produzindo. A gente tem que produzir artigo. Então, a gente tem que produzir as duas coisas. E, por enquanto, esse é o ponto onde eu estou. Então, para mim, hoje, a ideia de participação não só é tema, compõe os temas da minha pesquisa, né? Eu tenho trabalhado subjetivação pela via das histórias, das narrativas, e cada vez mais eu me envolvo com pesquisas que precisam produzir outras linguagens, porque produzir outras linguagens é também aproximar profundamente isso que a gente constrói como slide, etc., fazer um novo convite às pessoas e fazer mais do que essa devolutiva técnica numa linguagem acadêmica que a gente sempre fez, mas que teve muito efeito. Então, ultimamente, a gente tem feito vídeo. Uma doutoranda fez uma peça de teatro como ferramenta de análise do material dela com as travestis. A Luciana está fazendo poesia como peça de sensibilidade na pesquisa dela com pessoas com pós-bariátrica, pós-cirurgia bariátrica. Que mais? E aí, eu costumo brincar, a gente já está escrevendo sobre isso. O que são as narrativas científicas? Por que a gente é sempre compelido a escrever nessa forma: introdução, materiais e métodos, resultado, discussão, conclusões? Quem falou que a gente só tem esse repertório, essa possibilidade de dizer das coisas? Isso não faz de nós, de ninguém no nosso grupo, artista. A gente sabe que a nossa capacidade é limitada. Mas o que a gente tem buscado é esse desafio de contar o que a gente faz de maneiras variadas e tornar mais compreensível para quem dedicou um pouco do seu tempo, nos concedendo uma entrevista, etc., numa linguagem que é mais próxima dessas pessoas do que eu estender para ela o meu artigo que está publicado, né? Então, é o ponto onde a gente está, é o ponto como a gente tem tentado discutir participação. E aí eu queria convidar vocês para conversar mais com a gente. A gente está organizando o 2º Simpósio Internacional em Narrativa, Gênero e Política. A página no Facebook está ativa, a página do evento já está ativa também. As inscrições de trabalho devem começar agora, dia 29 de junho, se a gente conseguir colocar o sistema no ar. E o nosso tema nesse evento é Mulheres e Resistências em Tempos de Violação de Direitos. E a gente acolhe trabalhos ou que discutam narrativas, gênero e política, ou trabalhos que se orientam para uma discussão metodológica sobre as histórias, em qualquer perspectiva metodológica, história de vida, história oral, o que quiserem. Em trabalhos que se dedicam a entender política isoladamente, em trabalhos que se dedicam a compreender gênero isoladamente. A gente tem eixos temáticos suficientes para abranger o maior número de trabalhos possível, né, nessa pegada de quem está interessado em discutir, em desafiar as estruturas mais assujeitadoras, digamos, na apreensão de cada um desses temas, né? A gente se deu conta, inclusive pelas dificuldades de financiamento, que nós construímos uma programação profundamente interdisciplinar.
e o evento é muito bonito. A primeira edição aconteceu em 2016, na PUC. Nessa edição, quem está puxando é Cíntia, que é egressa do nosso programa e que está no UniBH hoje. Mas nós estamos lá com ela firme e forte, né, Lu? E tem um grupo, enfim, super bacana. Vai lá olhar. Eu acho que é isso que eu tinha preparado como fala inicial para a gente estabelecer nossa conversa. Virou palestra, né? Muito bom. Eu vou aproveitar e vou sentar aqui também. Gente, a vida é fascinante, né? É fascinante a vida. Por quê? Eu cheguei na Luciana de uma maneira completamente aleatória. Eu comecei a pesquisar na internet. Eu queria chegar em alguém que trabalhasse com participação e subjetividade, que estivesse mais próximo da gente, tá? Olhei o Lattes dela, olhei o núcleo que ela fazia. Escrevi para ela, falei, Luciana, você aceitaria um convite para vir aqui no meu núcleo, NEPS, conversar com a gente sobre subjetividade? Imediatamente ela me respondeu, né? E surgiu uma sintonia assim muito rápida, assim muito daquelas coisas meio que parece como conspiração do universo, sabe? Só que assim, eu fiz esse convite para ela sem muita expectativa e eu estou realmente impressionada com os pontos de contato, que não são poucos, são muitos, né? Assim, tanto de trajetória que você fez, como aonde você chegou aí em relação às narrativas, essa questão da coprodução com a arte. Eu estou realmente encantada, Luciana, de ter te ouvido. Eu estou muito feliz de ter gravado, porque o meu núcleo hoje ele tem muito mais ganhar ouvindo o que você trouxe aqui para a gente. Então, apesar da gente romper um pouco a informalidade, né, que a gente poderia sentar aqui e fazer só a conversa, mas acho que foi muito importante esse registro. Então, o meu núcleo hoje, né, ele está fundamentado no Observatório de Práticas Participativas. E quando nós fizemos o levantamento no portal CAPES, né, do que vem sido produzido pelos pesquisadores, a área da saúde ela sempre se desponta. Acho que até por uma tradição mobilizatória que existe, que vem do movimento antimanicomial, que vem do movimento sanitarista. Então, a saúde ela é o peso, o diferencial do ponto de vista de produção acadêmica e científica hoje em práticas participativas, né? Isso a gente conseguiu verificar, e inclusive várias lacunas que são até meio incompreensíveis, por exemplo, a área da educação, que tem diversas experiências muito pouco relatadas, né? Então, quando eu te convidei com a expectativa de ouvir o seu relato, as suas dificuldades, né? E eu achei muito interessante porque, além de tudo, aqui no CPAD nós estamos com uma tradição já há alguns anos de uma centralidade de estudos com Foucault, tá? De diversos professores. Eu também me encanto muito com o último Foucault, né? O Foucault do cuidar de si, da governamentalidade, mas eu partilho da sua perspectiva de que existe uma limitação ali do ponto de vista teórico, porque o Foucault não é um cientista social, psicólogo. As proposições que ele faz, você tem toda a razão, elas estão sendo muito mais exploradas a partir dos comentaristas, né, e das pessoas que analisam Foucault do que propriamente o Foucault. Eu acho que tudo isso é muito rico, mas eu acho muito corajoso a gente fazer esses movimentos de aproximação e distanciamento, né, porque tem pesquisador que fica uma vida toda em cima de um autor, né, e ele tem uma recusa muito clara de fazer o afastamento, às vezes, necessário para uma guinada que pode ser muito interessante, como você fez. Então, acho isso uma coisa muito, muito interessante mesmo. Outra coisa que me chamou a atenção, que apareceu na sua pesquisa aí sobre
os conselhos de saúde, e que está aparecendo na pesquisa teórica que eu estou fazendo sobre subjetividade, mas do ponto de vista da psicanálise, é a questão da singularidade do sujeito político. Essa coisa que você disse que o sujeito, os seus sujeitos lá no conselho falam, para participar é necessário gostar de participar. E essa implicação que vem, às vezes, de ampliar para uma questão de coletividade, né? É interessante que parece que existe um gap entre essa singularidade e essa coletividade que ainda não consegui ver onde acontece a ponte. Mas me parece assim, que muitos movimentos surgem assim, de um sujeito que tem uma causa, que aí, em contato com outros, vão fazendo isso crescer, sabe? E essa interação ela é muito rica, muito interessante, porque, em geral, ela vem justamente dessas histórias de vida. Muito mais do que de você pensar assim, o movimento nasceu, é uma história. Então, muitas vezes, o movimento nasceu de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas que foram se juntando, né? E aí, como isso acontece, ainda para mim é uma questão de pesquisa, que eu tenho tentado pensar, justamente porque trabalhamos aqui com organizações, onde está essa passagem entre a singularidade do sujeito político e a constituição do sujeito coletivo, né? Essa é uma questão de pesquisa e eu achei muito interessante que isso tenha aparecido tão claro para vocês. Outra coisa que me encantou bastante é você falar como, dentro desses espaços institucionais de participação, existe muita pouca possibilidade de uma fala autêntica, né? Que tudo fica teatro, muito colocado, e que aquele momento de verdade que a gente às vezes espera não acontece ali. E isso eu percebi em várias pesquisas sobre conselhos, de todos os tipos, né? Eu venho daquele grupo da Unicamp, é um grupo antigo que se chamava Grupo de Estudos sobre Construção Democrática, e que quase todos os estudiosos de participação na área de ciência política vieram dali. Está cada um no lugar do país, e muitas pessoas ali estudaram conselhos, e a decepção com que se apresenta, do ponto de vista da participação dos conselhos, é imensa. E uma das coisas que a gente percebe na própria teoria é que, quando a gente estuda a questão deliberativa, principalmente numa perspectiva habermasiana, fica muito claro o quanto esse espaço de autenticidade não existe, mesmo nessa teoria, porque ela ela estabelece procedimento de participação. Então, os autores que têm estudado a esfera pública muito dentro dessa perspectiva acabam ensinando a questão da participação de um ponto de vista muito mais de um processo do que uma espontaneidade. E a gente vai perdendo justamente essa vinculação com esse sujeito político, né? E com a sua singularidade, que é tão importante, né? Está surgindo agora uma discussão um pouco mais do ponto de vista das emoções, do ponto de vista desse engajamento do sujeito, do ponto de vista do que ele sente na política. Mas isso é novo, né? E eu percebo assim, que todos os autores que têm tentado trabalhar nisso, eles fazem um certo contraponto em relação à posição do Habermas. Por isso que me agrada muito você dizer que você vê as plenárias de movimento social e os fóruns, é muito mais rico, né? Porque é um espaço muito menos organizado de participação, né? Que não tem lá conselheiro, paridade, estrutura. Eu sempre falava desses fóruns, desde o meu primeiro livro sobre gestão. Tem lugar de fala, sempre tem. Isso sempre tem, né? Isso a gente já está engendrado até para questões inconscientes, é muito difícil. Mas ali você consegue fugir um pouco do padrão, né? Daquele padrão estabelecido de como são aqueles espaços e de como eles se organizam também, vamos dizer assim, como os Foucaultianos gostam de dizer, em regimes de verdade, em papéis que vão sendo estabelecidos, em jogos de poder, né? E ali, às vezes, acho que tem um elemento surpresa,
né, de que possibilita que você saia um pouco dessa posição mais esquemática. E outra coisa que eu achei muito interessante é como vocês saíram dessa posição da pesquisa. Achei muito precioso você trazer as falas, mostrar para eles como é que isso como vocês estruturaram, como é que vocês fizeram. Né? Assusta um pouco a gente ver aquele volume todo na tela, mas eu acho que é muito interessante ver isso. Porque as pesquisas, assim, na verdade, quando a gente lê os artigos, é meio caixa preta, né? A gente fica sempre pensando assim, né, de onde vieram essas coisas, né? Os pareceristas até cobram, mas a gente precisaria escrever um livro para mostrar tudo, né? Artigos, aí fica muito restrito essa nossa possibilidade. Então, achei isso rico. E achei interessantíssimo vocês terem chegado nas narrativas. E aí eu vou dar a minha perspectiva disso, né? Eu tenho, dentro da teoria crítica, o meu autor favorito é Walter Benjamin, quase todo mundo sabe disso. E tem um texto do Benjamin que se chama O Narrador. E ele vai falar justamente o quê? Aquele conceito que ele trabalha na perspectiva da filosofia, da experiência, que é aquilo que passa com cada um, né? Aquilo que efetivamente toca, né? E ele vai falar da importância da narração nesse processo. Ele vai dizer, não tem experiência se não tiver narração. E ele fala justamente como vai se perdendo isso dentro da nossa sociedade, de estabelecer esse processo narrativo. Né? Então, quando você coloca isso como uma possibilidade de estabelecer novas sensibilidades políticas, eu acho assim, um acerto imenso. Gostei muito da maneira como vocês estruturaram isso, principalmente com a literatura. Pode ser. Ele está com mau contato, o padrão. Especialmente quando vocês lidam com essa questão da literatura, do teatro, né? Porque eu também, particularmente, acho que nós estamos ficando com preguiça mesmo, sabe, das nossas narrativas científicas. Porque, na verdade, quando a pergunta que eles fazem, para quem vocês estão fazendo essa pesquisa? Devia ser para eles, gente. Entendeu? Assim, as pesquisas deveriam ter esse alcance num público leigo também, do ponto de vista dessas pessoas se sentirem representadas, se sentirem parte, porque a gente vai lá. Quantas vezes a gente vê isso, né? Esse depoimento hoje que é muito claro, principalmente quando a gente trabalha com diversidade, minorias. Os caras vêm aqui, conversam com a gente, depois vão embora, levam lá a posição deles, depois mandam para a gente a pesquisa pronta, sem perguntar nada. Quando pergunta, fica aquela coisa meio fake. Né? Então, acho que nós estamos vivendo muito, de uma maneira muito representativa e importante esse momento de questionamento do sujeito de pesquisa, né? Quando ele se coloca, bom, eu sou sujeito mesmo, né? Ou se eu sou objeto de pesquisa, né? Então, gostei bastante desse trajeto que vocês estão fazendo agora, né? E uma coisa que eu tenho percebido, né? Trabalhar com pesquisa qualitativa é um desafio imenso. Usar software de análise de conteúdo é legal, tudo. Agora, você tem toda a razão do ponto de vista da questão da história oral e das trajetórias de vida, porque os trabalhos que eu consegui fazer o uso desse tipo de metodologia, eles foram muito mais ricos do ponto de vista do que a gente conseguiu trazer dos dados e da subjetividade desses envolvidos. As pesquisas em que a gente trabalha com entrevista semi-estruturada, dificilmente você consegue chegar nesses núcleos, né? Porque aí, quando você trabalha com trajetórias, você faz várias entrevistas, né? Inclusive, tem algumas pessoas trabalhando já com a perspectiva de entrevista transferencial, que é quase uma sequência de entrevistas que eu não digo que chega a ser uma prática analítica, mas que tenta trazer alguns elementos de psicanálise. Eu acho que é um outro grande acerto de vocês estar indo nessa direção.
No momento, né, assim, como eu disse, a minha pesquisa principal aqui é o observatório, e eu tenho trabalhado bastante com a perspectiva da subjetividade na psicanálise, trazendo alguns aportes teóricos. Agora, eu achei muito interessante a coincidência entre o que eu estou verificando na teoria e o que vocês estão vendo do ponto de vista empírico, né? Então, para mim foi muito... E, além de tudo, a gente veio com o mesmo modelito. Pois é, né? Pois é. Tem uma identidade, né? Eu só não sou psicanalista. Não, mas nem eu sou, né? Eu fiz formação e eu não quis fazer clínica, né? Eu tenho minhas razões para não querer fazer clínica, porque eu acho que eu não tenho perfil para clínica psicanalítica, não é a minha. Assim, acho que a minha são outras coisas que podem envolver a psicanálise, mas não são necessariamente a clínica, né? Estou nesse percurso também, né?